Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Cris Oyaki Helome, a verdadeira oração do Senhor. Neste capítulo, vamos dedicar um tempo para fazer um exame crítico daquela comumente chamada de oração do Pai Nosso ou oração do Senhor. Fiz referência a esse assunto no capítulo 2, mas irei explicar melhor agora. Vamos analisar a oração do Pai Nosso do ponto de vista puramente bíblico e esclarecer muitas das ideias erradas sobre o que tem sido transmitido nas igrejas ao longo dos anos. Os discípulos de Jesus, de fato, pediram que o Mestre lhes ensinasse a oração registrada em Mateus 6, popularmente conhecida como oração do Pai Nosso. Quando Jesus lhes ensinou essa oração, todos estavam ainda debaixo do Antigo Testamento. O Novo Testamento não havia entrado em vigor, porque Jesus ainda não havia morrido. A partir deste ponto, veremos mais razões pelas quais não devemos fazer essa oração. O Senhor Jesus orou em Mateus capítulo 6, dos versos 9 ao 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração popularmente chamada de oração do Pai Nosso, que é recitada em quase todas as escolas, em todas as nações, onde se ora a Deus como cristãos, e em muitas casas onde se canta em coro essa oração. Todo mundo gosta dessa oração e diz que ela é a oração do Senhor, mas Jesus nunca a chamou assim. Quero que você entenda que Jesus ensinou sobre o tema da oração de uma forma realmente diferente da que nós podemos praticar agora. Havia a maneira de orar do Antigo Testamento e agora a maneira do Novo Testamento. O que as pessoas chamam de oração do Senhor não é para o crente. Você pode muito bem dizer, brilha, brilha, estrelinha, amém, e esperar os mesmos resultados quando você estiver fazendo essa oração. Se você nasceu de novo, não tem nada a ver com essa oração, e vou dizer por quê. Nós não estamos vivendo na época do Antigo Testamento, mas do Novo. De fato, se você tem feito essa oração, Deus não lhe ouvirá. Você pode não gostar disso, mas é a verdade. Você pode ter sentido muito espiritual cada vez que a recitava, mas isso não importa. Não é oração e não funcionou. Será que estou dizendo isso porque não gosto dessa oração? É claro que não. Eu costumava fazer essa mesma oração há vários anos. Pensei que era algo certo a se fazer, então descobri que estava errado. Se não encontrarmos fundamentos para todas as coisas na palavra de Deus, nunca conheceremos a verdade e continuaremos a tatear na escuridão da ignorância. Agora vou mostrar-lhe algumas das afirmações da Bíblia, então você poderá decidir, e é melhor você se decidir mesmo. Mas você precisa entender que somente pode tomar a decisão correta quando tem as informações corretas.
Não fique sentimental sobre esse assunto. Não diga, meu avô fez essa oração, meu pai fez o mesmo e fui criado em uma igreja onde se fazia a mesma oração todos os dias. Não faz qualquer diferença quem lhe ensinou a fazer essa oração. A pergunta importante é certo fazê-la? Vamos responder a essa pergunta agora. A oração é mesmo do Senhor? Em primeiro lugar, a oração do Senhor ou do Pai Nosso, como a maioria das pessoas a conhece, não é absolutamente uma oração do Novo Testamento. Há duas orações de Jesus registradas no Novo Testamento. Eu sempre disse que o Novo Testamento não começa no livro de Mateus, como a maioria dos editores da Bíblia indica. O Novo Testamento começou realmente após a morte de Jesus, em João 19:30. No entanto, a Bíblia é dividida em duas seções, de Gênesis a Malaquias, sendo o Antigo Testamento, e de Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento. Agora, a primeira oração, a qual a maioria das pessoas se refere como a oração do Senhor, não era a oração de Jesus de maneira nenhuma. Vou provar isso em breve. Os discípulos vieram a Jesus e pediram-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1. Jesus respondeu: Quando orardes, dizei, em outras palavras, eu vou lhes dar algo para seguir. Então ele começou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até aqui, a oração está correta. Em seguida, Jesus disse: Venha o teu reino. Porque na época em que Jesus ensinava, o reino ainda não havia chegado. Mas agora, o reino já chegou. Estudando as epístolas, você descobrirá que essa oração já foi realmente abolida. Precisamos descobrir o que orar e como orar a partir do Novo Testamento. Quando se diz Novo Testamento, isso pressupõe a existência de um Antigo Testamento. Há uma palavra melhor para testamento, que é a palavra vontade. Quando alguém faz um testamento, ele só pode entrar em vigor após a sua morte. Enquanto essa pessoa estiver viva, você não pode executá-lo. Seria errado fazer isso. Porque, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Hebreus 9, 16 e 17. A Nova Versão Internacional diz assim: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. A questão é, a não ser que morramos, nossa vontade não tem força. Na maioria das traduções bíblicas, os editores indicam que o Novo Testamento começa a partir do livro de Mateus, mas eu digo que isso não é exatamente verdade. Nessas Bíblias, depois do livro de Malaquias, há uma página que diz o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, e logo em seguida começa a página do Evangelho segundo Mateus. O Novo Testamento não poderia ter começado com o nascimento de Jesus, porque não poderia ter havido um testamento até que ele morresse. Isso significa que tudo o que ele ensinou antes de morrer deveria ser claramente entendido para saber se era algo aplicável apenas aos que viviam sob o Antigo Testamento, que ainda estava em vigor no momento antes de sua morte, ou se deveria ser aplicado também
após a sua morte. Note que quando Jesus ensinou os discípulos a fazer essa oração antes de sua morte, seu nome nunca foi usado. No Novo Testamento, somos direcionados a orar em seu nome. Naquela época, não poderiam ter usado o nome de Jesus porque ele ainda não tinha o poder para a salvação. Essa é uma das razões porque a oração do Senhor, como é popularmente conhecida, não é uma oração do Novo Testamento. Essa oração foi ensinada ao povo do Antigo Testamento. Qualquer pessoa hoje que faz esta oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, está orando como o povo do Antigo Testamento devia orar. E isso não funcionaria hoje, porque aquele contrato terminou. Vivemos hoje sob um novo contrato, estamos cobertos por um novo acordo, uma nova vontade entrou em vigor com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23 e 24. Esse dia é o dia do novo acordo. Depois da sua ressurreição, espera-se que nós oremos ao Pai em nome de Jesus. Agora, vamos ver alguns pontos sobre essa oração que a desqualificam como uma oração do Senhor, confirmando que ela não deve ser usada como oração pelos cristãos do Novo Testamento. Assim diz em Mateus capítulo 6, os versos 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em primeiro lugar, é apenas um modelo. Em primeiro lugar, Jesus estava mostrando apenas um modelo de oração, porque ele disse: portanto, vós orareis assim. Você precisa entender que Jesus não estava ensinando a fazer essa oração, mas dando uma orientação, deixando-os compreender que ao orar, começamos a adorar e louvar a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Em segundo lugar, o reino já chegou. No tempo em que Jesus ensinou seus discípulos a fazer essa oração, o reino ainda não tinha chegado. Então ele orou: venha o teu reino. Mas nós estamos em seu reino agora. Colossenses, capítulo 1, versos 12 e 13 diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você notou que o trecho está no passado? Não diz que ele nos fará idôneos, mas que ele nos fez idôneos. Ele já nos qualificou para participar da herança dos santos na luz. Essa passagem também diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra transportou significa transferiu, isto é, tirar de um lugar para colocar em outro. Nós fomos tirados das trevas para o reino do seu Filho amado. A passagem bíblica não diz que ele nos transportará para o reino do seu Filho amado. Ele já fez isso. Estamos agora em seu reino. Assim, a oração, venha o teu reino, já foi atendida há muito tempo. Em terceiro lugar, o nosso pão de cada dia já foi dado. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Quando Adão e Eva deram ouvidos à serpente e comeram do fruto da árvore que Deus tinha lhes proibido comer,
eles cometeram alta traição contra ele e caíram da sua graça. Com esse único ato, Adão e Eva transferiram sua autoridade sobre a terra para Satanás e trouxeram maldição sobre ela. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, dos versos 17 ao 19. O diabo tinha assumido a autoridade do homem sobre a terra, e para que as necessidades do homem fossem satisfeitas, ele tinha de recorrer à autoridade superior de Deus para prevalecer contra o diabo. É por isso que no Velho Testamento era preciso orar a Deus por essas bênçãos. Mas graças a Deus, Jesus quebrou o poder do diabo sobre a terra, despojou o diabo de todo o seu poder e autoridade, Colossenses 2,15, e nos deu a mesma autoridade de que ele tem sobre todas as coisas, inclusive sobre a terra e sobre o próprio diabo, Mateus 28, 18 ao 20. Agora, não precisamos pedir a Deus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Podemos abençoar a terra e ordenar que ela produza. É por isso que Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 3, dos versos 21 ao 23, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Davi disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Mas agora, juntamente com o Senhor, toda a terra nos pertence. Portanto, não oramos mais: Pai, dá-nos o pão de cada dia, ou dê-me uma casa, dê-me um carro, ou Senhor, eu preciso de roupa nova. Já não se ora assim, porque chegamos ao reino, a terra de abundância. Você foi trazido a um lugar grande e agora todas as coisas são suas. Glória a Deus! Em quarto lugar, as dívidas já estão perdoadas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, verso 12. Essa é mais uma oração errada. Você descobrirá o que há de errado com isso, lendo os próximos versículos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Isso faz com que o perdão de Deus pelos seus pecados seja condicionado ao seu perdão para com as outras pessoas, o que realmente não é coerente com a doutrina do Novo Testamento. Deus não nos perdoou porque nós perdoamos os outros. É muito importante que você entenda esse ponto, porque o diabo tem usado isso para destruir muitas vidas. A lei do Antigo Testamento diz: olho por olho, dente por dente. Fazei aos outros o que você quer que façam a você. Portanto, se você quisesse que Deus lhe perdoasse, você tinha de perdoar os outros primeiramente. Assim, o perdão de Deus a você estaria condicionado ao seu perdão para com os outros. Mas não é assim que as coisas funcionam hoje. Você não está perdoado porque perdoou alguém. Você não é abençoado porque abençoou alguém. O perdão é a sua herança. Você é perdoado porque o perdão é parte do pacote do novo contrato, da nova aliança. E você não perdoa apenas
porque quer que seu Pai Celestial o perdoe, mas sim porque você nasceu dele. Você tem a sua natureza. Seu Pai perdoa e você é como ele, você necessariamente também precisa perdoar. Deus é o nosso exemplo. A Bíblia diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Então nós perdoamos porque nós amamos perdoar. Perdoamos porque o nosso Pai Celestial perdoa e nós somos como Ele. Assim, no Novo Testamento, não nos é dada uma lei que nos diga para perdoar antes de sermos perdoados. É por isso que não podemos fazer essa oração em Mateus 6,12, porque ela faz com que o perdão seja condicionado a algo que temos de fazer. E no Novo Testamento, não há nenhuma bênção que seja condicionada a qualquer coisa, somente ao sangue derramado de Jesus Cristo. Glória a Deus! Em quinto lugar, nós já estamos libertos. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. A palavra mal, nesse versículo, provém de um substantivo grego, poneros, que significa o maligno. Algumas traduções, como a Bíblia Amplificada e a Nova Versão Internacional, de fato dizem: livrai-nos do maligno. Aqui, o Senhor falava sobre a pessoa responsável pelo mal, não necessariamente sobre um ato de maldade. E sabemos quem é o responsável: o diabo. Ora, se nós oramos, livra-nos do mal, então isso significa que ainda estamos sujeitos ao diabo. Não podemos aceitar isso, porque já foi dito em Colossenses 1,13 que fomos libertos do poder e do domínio das trevas. Naquela época, essa oração era feita porque o maligno ainda tinha poder sobre os homens e Deus era o seu socorro. Então, eles tinham de orar a ele para livrá-los do maligno. Mas agora, na nova aliança, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos capítulo 16, verso 17. Se você é capaz de expulsar demônios, certamente significa que você tem autoridade sobre eles. Louvado seja Deus! No Novo Testamento, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não há nenhum lugar na Bíblia que sugira que devemos orar sobre o diabo ou pedir a ajuda de Deus contra ele. Quando Jesus saiu da sepultura, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide! Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. O que isso significa é: eu tenho todo o poder e autoridade. Agora vá em meu nome, em meu poder e na minha autoridade. Isso não é uma promessa. Além disso, o Pai declarou que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Filipenses 2,10. Assim, todos os demônios estão conscientes e sabem que têm de se curvar ao nome de Jesus, porque ele é o nome acima de todo nome. Aleluia! Nós não seremos libertos do mal, porque já fomos libertos, e todos os demônios e poderes malignos foram colocados sob nossos pés. O que é esperado que façamos é usar o nome de Jesus para mantê-los lá, debaixo dos nossos pés. Portanto, a oração livrai-nos do mal não é coerente com a doutrina do Novo Testamento. Há um novo tipo de oração para o Novo Testamento. Essa oração do Senhor não era para o Novo Testamento. Não foi feita em nome de Jesus, porque o uso de seu nome não havia sido revelado. Não havia sido dado o poder e a autoridade, e você só podia exercer autoridade em seu nome até certo limite. Mas quando ele morreu,
foi sepultado e ressuscitou, ele disse: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Agora, ele nos chama de suas testemunhas, não só em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas nos confins da terra. Atos 1:8. Louvado seja Deus! A verdadeira oração do Senhor. Depois de tantas provas extraídas da Bíblia, fica evidente que a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, não é realmente Pai Nosso que estás no céu, que lemos em Mateus 6. No entanto, há uma oração do Senhor em João 17. Trata-se da verdadeira oração do Senhor, porque é uma oração do reino, como veremos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João capítulo 17, dos versos 1 ao 5. Essa é uma bela oração feita por Jesus, de acordo com o que ele havia ensinado a seus discípulos. Observe que sua oração de louvor, no início, é uma confissão, nada de pecados, mas das obras de Deus em sua vida. Ele disse: Pai, chegou a hora. Glorifica-me, para que eu também te glorifique. Tu me deste poder sobre toda a carne, para que eu desse a vida eterna a todo quantos me deste. Da mesma maneira, você deve declarar: Pai, eu te adoro hoje. Deixe que teu nome seja glorificado em mim, para que eu também te glorifique, como o Senhor me deu autoridade para agir em nome de Jesus. Jesus sabia quem era e afirmou e confessou isso em suas orações. Ele disse: Tu, Pai, me deste poder sobre toda a carne. Essa é a verdadeira oração do Senhor. É bom conhecer o que está na Bíblia. Deus disse: Meu povo é destruído, sofre por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Não é uma falta de conhecimento de física, química, arquitetura ou medicina, mas o conhecimento da palavra de Deus. Graças a Deus, estamos descobrindo esse conhecimento aqui. A palavra está fortalecendo nossa fé e estamos nos desenvolvendo nas coisas do Espírito. Estamos nos tornando mais informados sobre a oração. Um modelo de oração. Agora você já aprendeu a abordagem correta para a oração de acordo com o Novo Testamento. Coloque as coisas que você aprendeu em prática imediatamente, comece a praticar o tipo correto de oração e deixe de lado a mentalidade errada e as percepções, práticas e orações que tornam sua vida de oração ineficaz. A seguir, apresento uma oração com base na palavra de Deus, que irá ajudá-lo a começar no caminho certo. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por tua palavra que veio a mim por meio deste livro. Eu a recebo em meu espírito com humildade, alegria e fé. Tua palavra mistura-se com a fé em meu coração e sinto meu interior ser fortalecido pelo Espírito Santo para colocá-la em prática. Eu declaro que assim que colocar a tua palavra em prática em minha vida de oração, ela produzirá resultados corretos. Meu crescimento por meio da palavra se tornará evidente enquanto eu recebo respostas às minhas orações em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por me abençoares tanto. Eu sou abençoado em meu espírito, minha alma e meu corpo.
Eu sou abençoado ao sair e ao entrar. Em tudo que coloco a minha mão, vejo prosperar em nome de Jesus. Obrigado por tua sabedoria, a qual o Senhor me proporcionou. A sabedoria de Deus habita em mim, fazendo-me pensar, falar e agir corretamente. Eu estou caminhando na bênção e na glória de Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Este é um bom modelo para começar, mas lembre, é apenas um começo. Conforme você mergulhar na palavra, especialmente nas epístolas de Paulo no Novo Testamento, descobrirá mais verdades sobre a oração, que vão aumentar grandemente seu conhecimento e vocabulário em oração, os quais irão enriquecer sua vida de oração. Agora você pode desfrutar uma vida cada vez mais feliz, gloriosa, vitoriosa e próspera no Senhor, enquanto ora de maneira correta e recebe respostas às suas orações. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui neste canal. Se inscreva aqui no canal. Logo do lado você vai ver a palavra inscrever-se e você vai ver o sininho das notificações. Você vai clicar no sininho e você vai clicar depois em todas, tá bom? Porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like. É muito importante para este vídeo. O YouTube entende que este vídeo é importante e vai sugerir ele para mais pessoas. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.